Shalom, 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 graça e paz. Que Deus te abençoe tremendamente nesse dia. Para você que está me vendo de manhã, bom dia. Para você que está me vendo de tarde, boa tarde. Para você que está me assistindo, boa noite, boa noite. E para você que está aí acordado uma hora dessas de madrugada, boa madrugada, boa vigília para você. Ainda bem que você está vendo coisa boa, viu? Que Deus te abençoe, que a palavra de Deus possa entrar nos corações de todos e possa trazer muitos benefícios, que seja de fato palavra de Deus. O dia está muito bonito hoje, bem ensolarado, ventando uma barbaridade. Se você ouvir aí algum barulho diferente, é a ventania que está aqui na cidade de Porto Alegre. Queridos, comecei a receber alguns feedbacks de pessoas que já adquiriram o livro, leram o livro todo e me disseram que foram muito abençoados com o livro. Se você quiser, você pode adquirir esse livro, né, e fazer uma boa leitura. Nesses tempos de quarentena, leia bastante, aproveite para abastecer a tua alma e o teu espírito com coisas boas. É só você entrar no site que está aparecendo aqui embaixo, no rodapé deste vídeo, caminharpublica.com.br, caminharpublica.com.br. Ali você pode comprar agora, nesse momento. Daqui uns dias vai estar chegando na tua casa. O preço lá já está, inclusive, com as despesas de correio. Bem baratinho, eu quero que você leia, eu quero que você seja abençoado por esse livro. Gente, vamos falar de vida, né? Vamos combinar um negócio, vamos falar de vida. Porque, olha, que coisa terrível. Só se fala de morte nesse país. Morreram tantos ali, tantos não sei aonde. Previsões catastróficas. Que coisa terrível. Como diz a minha querida sogra, a pastora Leila. Que coisa medonha. E é realmente uma coisa medonha. Mas vamos falar de vida, porque nós temos vida para transmitir. Nós temos o evangelho para comunicar. Que você possa absorver vida, vida de Deus. Vamos falar de transformação pelo poder de Deus. Aliás, é o tema de hoje, é o tema do nosso devocional. Falar da transformação que nos leva à maturidade. Lá em 1 Coríntios capítulo 13, verso 11, 1 Coríntios 13, 11, a Bíblia diz: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Vamos lá, gente. A maturidade, ela está ligada, obviamente, ao aprendizado, não ao acúmulo de informações. Tem gente que confunde aprendizado com acúmulo de informações. A gente pode ser muito bem informado e não aprender nada, tanto na vida como com Deus. Tem muita gente que conhece muita Bíblia e não tem nenhuma transformação, tem nenhuma mudança. A maturidade, ela está relacionada, está ligada àquilo que conseguimos colocar em prática, aquilo que se tornou verdade na vida da gente. Por isso, maturidade tem a ver com a nossa transformação. Sou transformado, o tempo vai passando, o tempo vai decorrendo e Deus vai me transformando porque eu vou me permitindo, eu vou absorvendo os ensinos, eles deixam de ser somente a informação, mas eles passam a ser vivos em mim, aquilo entra para o meu espírito, entra para a minha alma, me muda e me transforma. Por isso a maturidade, ela está ligada à ponderação, a prudência, a saber agir, está ligado com o equilíbrio, com a forma como a gente reage às situações da própria vida. A imaturidade pode nos levar a fazer um monte de bobagem. Gente, quando eu me lembro de tolices que eu fiz, eu fico envergonhado. Por ser imaturo, por reagir de uma forma errada, só por imaturidade, jogar coisas boas fora, porque estava me sentindo injustiçado, alguma coisa aí desse tipo.
Ai, você sabe muito bem do que eu estou falando. A imaturidade, ela complica a vida da gente. Mas quando a gente permite o crescimento, o desenvolvimento da nossa vida, isso certamente vai nos levar por um caminho muito precioso e a vida de Deus vai se manifestar em nós. Então vamos lá. A maturidade, ela tem ligação com o tempo, tá? Paulo diz assim: quando eu era menino, ou seja, um dia eu fui menino, mas o tempo passou e, obviamente, eu deixei de ser menino. Ninguém pode agir como homem, ninguém pode agir como uma mulher madura sem passar pela fase de menino. Não dá para pular. Ai, não dá para nascer e logo se tornar homem feito. Não, não dá. Tem pessoas que amadurecem mais rapidamente. Tem pessoas que, em virtude da própria vida, das exigências da vida, pessoas que são pressionadas, acabam desenvolvendo a maturidade mais rapidamente. Eu estou falando de um modo geral, mas agora vamos falar aqui da nossa vida espiritual, da nossa vida com Deus. A fase de menino, ela é obrigatória na vida de todo mundo. Agora, o que não pode é o tempo passar e a gente continuar sendo menino. Este é o grande problema. O tempo vai passando e as pessoas não mudam, não são transformadas, continuam com o mesmo jeito de menino. Por isso que eu digo, está ligado ao tempo. O tempo ele é necessário. O tempo pode se tornar o nosso aliado, mas pode se tornar também o nosso acusador. Fala assim, olha, você já tem 5 anos de vida cristã, você já tem 10 anos, você já tem 20 anos de vida cristã. O que mudou na sua vida? Como é que você tem se portado da mesma forma como há 10 anos? Pois tem muita gente que o tempo passa e não há nenhum tipo de mudança. Paulo diz, quando cheguei a ser homem, repare que o tempo está correndo. Eu era, agora cheguei a ser homem. Ou seja, não sou mais menino. Portanto, quando o tempo corre, nós temos que deixar as coisas de menino. A fase de menino, ela existe. A fase de menino, ela não é, digamos assim, desnecessária. Ela é até necessária. Existe o nosso tempo para ser menino. Agora o problema é quando o tempo passa, ai que coisa triste. E as pessoas continuam ainda na meninice. Esse é o grande problema. O tempo passou e ele continua sendo menino. O tempo passou e ela continua sendo menina. O escritor de Hebreus, lá no capítulo 5, ele fala sobre isso. Ele fala assim, gente, já era tempo de vocês estar se alimentando, não de leite, mas de alimento sólido. Pelo tempo decorrido, já era para vocês serem mestres. Já era para você estar ensinando. E, no entanto, a gente precisa ensinar tudo de novo para vocês. Esse é o retardo. Tem gente que fala assim, eu continuo com a minha mente jovem. Mente jovem no sentido de você poder aceitar os desafios da vida. Mas você que já tem 50 anos, presta atenção no que eu vou dizer, meu irmão. Você já tem 50 anos e continua com a mesma cabeça do menino de 15 anos, de 20 anos, por favor, isso não é mente jovem. Isso é se tornar, me desculpe o português largado, mas isso é se tornar um retardado, querido. Com 50 anos você tem que pensar como uma pessoa de 50 anos, por favor. O tempo passa e a gente tem que amadurecer. O grande problema é que o tempo passou, o camarada passou a ser homem, mas ele não cresceu. Ele não deixou as coisas de menino. Ele continua sendo menino. Por isso que Paulo complementa falando, eu desisti das coisas próprias de menino. Quando eu cheguei a ser homem, eu falei, pera um pouquinho, agora eu sou homem. Eu vou largar as coisas de menino. Isso tem a ver com decisão. Quando ele diz eu desisti, ele está falando eu me decidi a deixar para trás as coisas de menino. Por quê? Porque hoje eu sou um homem. Pois
Já era tempo de muitos serem homens na fé, mulheres na fé, e ainda são crianças na fé, ainda que o tempo venha acusá-los e dizer, o tempo passou, não era mais para você ter essas reações, não era mais para você agir da forma como você agia quando você chegou no reino de Deus. É necessária essa decisão, esse rompimento. Aliás, decisão vem do latim decidere, que quer dizer cortar. É de mais cisão, cortar. Eu cortei, eu larguei, eu rompi com as coisas de criança, com as coisas de menino. Ah, por que você tomou essa decisão? Oh, porque o tempo passou. Porque agora eu sou um homem. E como um homem de Deus, eu não posso de modo algum me comportar como criança. É muito triste quando a gente vê pessoas que, embora o tempo tenha passado, elas continuam sendo as mesmas pessoas com as mesmas imaturidades. Eu conheço, montão de gente. Gente que já passou pelo ministério onde pastoreio, gente que eu conheci em outros lugares, continuam sempre com o mesmo jeitinho, e não aquele jeito de criança do coração aprovado, do coração humilde, não. Mas aquela pessoa que tem um comportamento infantil e que implica com tudo, porque na verdade não se permitiu amadurecer. A maturidade, querida, ela está ligada, eu vou arriscar aqui, tá? Em 3 áreas. Por que eu estou dizendo isso? Por causa daquilo que Paulo está falando aqui nesse versículo, tá? Não quero esgotar o assunto, nem falar para você que eu sei mais do que os outros, nada disso. Mas aqui olhando, e eu estou olhando somente para um versículo da Bíblia. Olhando para aquilo que Paulo diz, ele diz assim, quando eu era menino, eu falava como menino. Ou seja, Paulo está falando a respeito da expressão. A primeira área é a expressão. É o modo como eu falo, é o modo como as pessoas me percebem. Como é que eles me veem? Pela forma como eu sou, pela forma como eu me mostro, como a forma como eu me apresento. Comunicação tem a ver com postura. E as pessoas percebem que nós somos por aquilo que falamos. Tem gente que quando abre a boca, a gente logo olha e fala assim, é um menininho. É uma menininha. Tem gente que, tem mulher que chega para mim e fala assim, pastor, meu marido fez assim, assado. Tá, e o que tem, minha irmã? Mas o senhor não acha que eu tenho razão? É claro, eu estou fazendo uma forma caricata, mas se bem que está muito próximo daquilo que eu ouço, viu? Você não acha que eu tenho razão? Eu falei assim, minha irmã, se eu não me engano, há 15 anos a gente teve a mesma conversa. Não mudou nada. Não, é porque ele que tem que mudar. Ou seja, nela não muda nada. E olha, isso é verdade tanto para o lado do homem como para o lado da mulher. Por favor, não estou aqui querendo falar que mulher é assim, que o homem é melhor. Não, de jeito nenhum. Pelo contrário. Tem lá como tem cá também. O que eu estou dizendo é que Paulo diz, quando eu era menino, bom, eu era menino. Como é que menino fala? Menino tem que falar como menino. Mas agora não, agora eu sou homem. E o homem tem que falar como homem. E eu não estou falando somente da caricatura que fiz agora há pouco, não, querido. Eu estou falando da expressão, da forma como o cara fala, por aquilo que ele está vendo, por aquilo que ele está percebendo na vida. Isso tem a ver com a segunda área, quando ele diz, eu sentia como menino. Eu sentia como menino, ou seja, ele está falando agora de sentimento. A primeira área é a expressão, a segunda área é o sentimento, é a percepção da vida. Na primeira área, na expressão, é como as pessoas me percebem. Na segunda área, no sentimento, é como eu percebo o mundo. Como eu enxergo as coisas que estão ao meu redor. É a percepção da vida. É como eu vejo as pessoas,
como eu as classifico. Uma criança pequenininha chegou na escola, olha lá para um coleguinha, nunca viu o coleguinha, olha para ele assim, meio que de lado, de soslaio e tal, papapá. Não gostei dele, que não sei o quê, ele riu de mim. Ó, esse é o jeito que uma criança está percebendo a outra. Da mesma forma, ela chega e vai com a cara do outro. Agora, o que isso não pode acontecer, gente, é conosco, filhos de Deus. Muitos, na minha jornada, já chegaram e falaram assim, ai, pastor, eu quero lhe pedir perdão. Apóstolo, eu quero lhe pedir perdão. Eu falei, por quê? Ai, porque a primeira vez que eu vi o senhor, eu falei assim, ai, ele é muito snob, ele é muito nojento, muito nariz em pé. Eu não tive a mínima oportunidade, mas ela me percebeu assim. E depois essa pessoa acabou vendo que aquilo era uma imaturidade. Como é que a gente pode classificar pessoas sem conhecer as pessoas? Como é que a gente pode pegar aquela primeira impressão, aquele estranhamento e rotular alguém? Isso é próprio de quem? Isso é próprio de menino. E Paulo diz, quando eu era menino, eu sentia como menino. Mas agora eu estou grandão. Agora eu sou um homem. E não faz mais sentido eu perceber a vida, eu perceber os outros, eu sentir como um menino sente. Como que a gente reage diante das dificuldades da vida? Nós estamos passando por desafios, nós estamos passando por problemas, estamos passando por aflições. Como é que você tem sentido tudo isso? Como é que você tem reagido a tudo isso? Você tem reagido como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, ou como um menino? Gente que logo fala assim, ai, que pavor, o que será de mim? Ué, tá difícil só para você? Não, tá difícil para todo mundo. Agora você leva vantagem sobre a maioria desse país. Por quê? Porque você tem um Deus todo-poderoso que age por você. Mas aí não, a gente percebe como criança e logo a nossa fé já é abalada. Tem gente que já quer desistir de tudo. Tem gente que fala, Deus me abandonou. Isso é coisa de criança, meu querido. E a terceira área, Paulo diz assim, eu pensava como menino. Olha que coisa interessante. Falava como menino, a sua expressão. Eu sentia como menino, como que ele sentia e percebia a vida. E na última ele diz assim, eu pensava como menino. Ou seja, tem a ver com o seu raciocínio, com os seus pensamentos. E isso é ultra importante. Por quê? Porque os nossos pensamentos vão nos levar a agir. A forma como eu penso é o que vai me levar à ação. E se eu pensar errado, meu irmão, eu vou fazer coisa errada. Paulo diz que nós somos transformados pela renovação do nosso entendimento. Ou seja, os nossos pensamentos precisam ser renovados. Nós não podemos mais pensar como criança, querido. Se a gente pensar como criança, a gente vai agir como criança. E tem muita gente nessa hora fazendo bobagem, agindo como criança. Por que está agindo como criança? Porque estão pensando como criança. E isso que nós temos que entender. Se a minha cabeça não muda, não muda nada. Se a tua cabeça não muda, não muda nada. A transformação vem pela nossa mente, a transformação vem pelos nossos pensamentos que são renovados pela palavra de Deus. Mas esse é o caminho da maturidade. É quando eu vou por ele me decidindo. Não quero mais ser como criança. Muitos, por falta de maturidade, tornam-se escravos dos seus pensamentos de menino. Tem gente que tem os mesmos pensamentos de 10 anos atrás. Tem os mesmos pensamentos de 20 anos atrás. Isso é um absurdo, meu irmão. Continua, está preso, virou escravo do seu próprio raciocínio. Isto é terrível. É fundamental que você passe a pensar como um adulto na fé. Paulo enxergou isso. O tempo passou, eu cresci. Então agora, por favor, eu vou agir como uma pessoa grande. Traz isso para o campo espiritual. Traz isso para o campo da fé. É a mesma coisa.
Puxa, quando cheguei na igreja, 5, 6, 10, 15, 20 anos atrás, tudo bem, aqueles pensamentos daquela época até se justificavam. Por quê? Porque eu era uma criança na fé, eu era um menino na fé. Então por isso que eu pensava dessa forma, por isso que eu sentia daquele jeito, por isso que eu me expressava daquele modo. Porém, o tempo passou. E eu não quero mais isso para a minha vida, não. Eu quero ser, de fato, um homem de Deus maduro. Eu quero ser, de fato, uma mulher de Deus madura. Esse é o caminho que Deus tem proposto para nós. Então, diante de todas essas coisas que nós temos vivido nos dias atuais, no tempo presente, o que você tem falado de tudo isso? Como é que você tem se expressado? Tem falado muita bobagem nesse tempo? Isso é coisa de criança. Fale coisas boas. As coisas estão difíceis, mas eu tenho um Deus todo-poderoso, um Deus que cuida de mim. Tenho certeza que as coisas serão transformadas. Tenho certeza que tudo vai passar e eu vou estar melhor ainda. Deus vai me fortalecer. Como é que você tem percebido tudo isso? Como é que você tem sentido tudo isso? Isso tem afetado, abalado a tua fé? Tem feito você a pensar em desistir? Isso é coisa de criança. Criança que não quer mais a escola. Criança que não quer mais na casa do amiguinho, porque o amiguinho brigou com ele no dia anterior. Não quero mais a igreja, não quero mais a célula. Abandone isso em nome de Jesus. E sobretudo, como é que você tem raciocinado nesse tempo? Como é que você tem pensado nesse tempo? Deus te chama à maturidade. Amadureça, permita-se isso. A cada dia mais sólido, mais robusto na fé. Esta é a nossa breve meditação, este é o nosso devocional neste dia. Que Deus te abençoe tremendamente. Coragem! Tudo vai passar, Deus vai te fortalecer, você vai vencer, querido. Mas não seja menino, não seja menina. Seja bem-vindo ao tempo da maturidade. Shalom, graça e paz.